Zona Esportiva, Apoio Cultural, Eni Esportes, Dr. Márcio Rubim, ortopedista e traumatologista, Possebon Colchões, Siri, Centro Integrado de Reabilitação Esportiva, Biomédica Fitness, Big 10, Barrichello Empréstimos, Visual Sinalização e Comunicação e Delília Pilates. Muito bom dia, são 11 horas e 50 minutos desta quinta-feira de muita chuva aqui em Santa Maria, né? Temperatura aí ao redor dos 9 graus e vai piorar, né? Vai baixar muito frio nesse final de semana aqui no centro do Rio Grande do Sul. Mas é inverno, faz parte, nós vamos suportar com certeza. Zona Esportiva desta quinta-feira trazendo o Daniel Giuliani aqui conosco, já nos estúdios aqui da TV Santa Maria. Também chegando o Thiago Pires, que é o técnico do Internacional. Nós vamos conversar com eles a respeito da categoria Sub-19 de Internacional e de Rio Grandense. Zona Esportiva, mais uma vez aqui na TV Santa Maria. Muito bem, Zona Esportiva que tem o apoio cultural de Eni Esportes, Delília Pilates e Atividades Físicas, Dr. Márcio Rubim, ortopedista e traumatologista, Possebon Colchões, Siri, Centro Integrado de Reabilitação Esportiva, Biomédica Fitness, Big 10, Barrichello Empréstimos e Visual Sinalização e Comunicação. Muito bem. Daniel, prazer estar aqui conosco. Obrigado. Thiago, bom dia. Prazer ter vocês aqui no Zona Esportiva para a gente conversar um pouco sobre o esporte de uma forma geral, mas basicamente, principalmente, sobre as categorias Sub-19 do Internacional e do Rio Grandense aqui de Santa Maria, que neste final de semana começam a participar aí do campeonato da Federação Gaúcha de Futebol Sub-19. Eu aproveito para começar a conversar com vocês a respeito de idade de vocês. Eu vejo que são dois jovens, né? A formação, a naturalidade de onde vocês vêm e como é que vocês chegaram nessa ideia de trabalhar com o futebol, Daniel? Bom dia, eu queria agradecer o convite. Eu tenho 32 anos, eu sou formado em Educação Física pela FAMES, aqui de Santa Maria, sou bacharel. E desde que eu consegui ter a possibilidade de ingressar na faculdade, eu não tive dúvida nenhuma que eu queria trabalhar com futebol, educação física e futebol, e tenho o sonho de ser treinador. Agora eu estou com 3 anos de futebol, estou com 1 ano lá no Rio Grandense e 1 ano como auxiliar do professor Lucas Fossati no time Sub-19. Eu já tive a possibilidade, a confiança do professor Sérgio, do professor Lucas de poder assumir a Sub-17 como treinador. Foi minha primeira equipe que eu assumi, bem dizer, sozinho, né? E chegamos agora na final do campeonato, no primeiro semestre, com a Sub-17. E eu tenho essa convicção, cada dia que eu vou para o treino, eu tenho certeza de que é isso que eu quero, né? De ser treinador e trabalhar com futebol. Tiago. Bom, primeiramente também agradeço aí o convite, né? A gente já vinha nos falando aí. E, eu tenho algumas passagens como jogador de futebol, né? Passei em categoria de base da C Santo Ângelo, joguei no C Caxias, categoria de base do C Caxias, do Cruzeiro de Porto Alegre, e me profissionalizei ali no Inter de Lages, né? Onde disputei a 3ª divisão do Catarinense, né? E acabei me machucando, né? Eu tinha 18 para 19 anos, né? A gente sabe que time do interior tu acaba jogando em campos ruins, em tempos ruins, então ainda mais interior. Até com uma lesão, né? Exatamente. Então era muito corrido aí os jogos lá, principalmente da 3ª divisão do Catarinense. Aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, né? Mas naquela época lá os campos não ajudavam muito, né? Muito buraco, enfim, né? E aí acabei aí
Como a gente gosta do futebol e sempre está no meio, para não sair, né? Fiz a formação de treinador, né? Sou formado pelo STPRS, que é o nosso sindicato dos treinadores profissionais do Estado do Rio Grande do Sul, né? Fiz um estágio recentemente, em 2013, com o Antônio Piccoli, né? Ex-treinador do CER Caxias, na época estava disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, né? E eu fiz lá, fiquei um tempo com ele fazendo estágio juntamente com o Fernando, que era o auxiliar dele, né? Ao decorrer, as portas foram se abrindo e trabalhei com algumas equipes amadoras da cidade de Gramado, né? Tu é natural de Gramado? Não, eu sou natural de Santo Ângelo, mas vai fazer, são 9 anos que eu estou morando na Serra Gaúcha, né? Vai jogar exatamente contra a equipe da tua cidade no fim de semana? Contra o Santo Ângelo, exatamente. Nós vamos jogar contra o Santo Ângelo, né? Tá sendo aí para mim está sendo uma grande oportunidade também e uma felicidade imensa. Claro que Santo Ângelo, eu tenho uma grande história lá em Santo Ângelo, joguei na base lá do Santo Ângelo, né? E sempre torci também para ser Santo Ângelo, mas agora a gente tem que ser profissional no momento, né? Com certeza. E está aqui agora, o Inter está abrindo as portas e vamos fazer o nosso melhor. Enfim, então ao decorrer aí também fiz um trabalho ali na AGE, que é no antigo Guarani de Garibaldi, né? Hoje é a AGE de Garibaldi, no Sub-17, né? Fiz um trabalho, foi em 2013, né? Foi o ano passado. E aí pintou aí a oportunidade também o convite de eu trabalhar de representar a Seleção Brasileira de Futebol Master aqui na região sul, né? Onde fiz um evento na cidade de Carlos Barbosa, final de 2013, onde a gente trabalha aí com jogadores da década de 80 da seleção, como o Toninho Carlos, o próprio Mauro Galvão, o Birubiru, o Edna Leixo, o Chulapa, e todos esses jogadores aí que fazem parte da Seleção Brasileira de Master, né? E tive aí o grande respaldo deles, vai fazer 6 meses aí que eu estou à frente aqui representando eles, e tenho esse respaldo aí também tive esse respaldo de fechar aí essa parceria com o Internacional de Santa Maria para tocar a base. Beleza. Dá para falar em objetivos de curto prazo de vocês e de longo prazo? Isso especificamente ainda falando de vocês dois, né? Não exatamente do Rio Grande Internacional, mas particularmente, né? Como é que vocês veem esses aspectos assim de desenvolvimento da carreira? Eu tenho o objetivo de crescer primeiramente no Rio Grandense, eu tenho o objetivo de fazer uma pós-graduação em futebol, porque cada dia que eu estudo eu vejo que eu não sei nada, tem muito ainda o que aprender. E seguir em frente, eu tenho um sonho de ser treinador, eu sei que é muito difícil, o futebol, pelo dinheiro que envolve, todo o status é bem complicado, e principalmente a função de treinador, quando uma equipe tem 25, 30 jogadores, e numa comissão técnica são 3, 4, principalmente no interior, é bem difícil, reduz muito as vagas, né? Então eu sei que eu vou ter que me preparar muito e eu estou em busca disso, da melhor qualificação possível para seguir em frente. Tchau. A gente sempre tem que estar sempre sonhando alto, né, nessa questão, ainda mais que a gente está nesse trabalho, né? É difícil, como mencionou aqui o colega aqui, é difícil o futebol, né, pelas circunstâncias que nós vivemos hoje e também na questão de status, né? E hoje a maioria dos clubes de futebol hoje, tanto o jogador como a própria comissão técnica, eles sempre frisam sempre uma palavrinha, né? Renome. Querem gente de tanto a comissão como jogador de renome. E muitas vezes não apostam naquele que está começando, naquele que está mostrando o trabalho e realmente quer chegar lá, aquele objetivo. Mas a gente tem nós temos grandes exemplos como o Mano Menezes, o próprio Tite, né, o próprio Felipão também. São pessoas espetaculares, são grandes profissionais e que eles começaram por baixo. Se tu for ver a biografia de cada um deles, eles começaram, um treinou um treinou uma equipe de operários, o outro treinou o próprio AGE Garibaldi, que foi o Tite, né? Começou lá embaixo e que na época ninguém conhecia, não era ninguém, e hoje os caras estão aonde eles estão hoje, né? Então, com certeza, é um trabalho, é um início de trabalho, a gente tem que manter o nosso pé no chão,
acima de tudo, temos que manter o nosso foco no que nós estamos fazendo, né? E lógico, não deixar de sonhar, só que para a gente sonhar lá na frente com uma condição melhor, a gente tem que fazer o nosso melhor trabalho aqui para que a gente possa abrir o nosso leque aí, né? E com certeza poder passar a confiança para os demais clubes aí que nós temos aí no nosso Brasil. Exatamente. Vocês estão trabalhando um no Internacional e um no Rio Grandense aqui de Santa Maria, que são duas equipes de tradição no futebol do Rio Grande do Sul. Aliás, nós temos aí, fora do Grenal, de repente, Brasil de Pelotas e Pelotas, Juventude e Caxias, Santa Cruz e Avenida, e eu ainda colocaria aí, de repente, Guarani e Bagé, como clássicos, assim, que se tornaram, né, tradicionais no futebol do interior do Rio Grande do Sul. Vocês hoje trabalham num desses grupos de clássicos, né, o Rio Nau aqui, Internacional e Rio Grandense. E eu pergunto para vocês, dá para perceber uma certa pressão em estar trabalhando num dos clubes que se destacam no futebol do interior do Rio Grande do Sul? Falando na minha realidade, eu sinto muito diferente quando se trata de regional. Por exemplo, a gente foi fazer um amistoso com o Sub-17, com a categoria Sub-17 do Interzinho, e é um amistoso de preparação. E pelo que eu fiquei sabendo, a equipe do Interzinho não quis nem fardar com o uniforme do Interzinho para não ter essa rivalidade, né? Então, já numa Sub-17 já é assim, imagina numa Sub-19, quanto mais no profissional. Eu tive a oportunidade de ver os clássicos regionais no primeiro semestre agora. Acho que perdeu só pro último jogo contra a Avenida. Deu muita gente no estádio do Rio Grandense. E a torcida vai à loucura mesmo. Aqui é bem pegado. Bem pegado, é bem embaçado mesmo. E só quem participa ali sabe os bastidores ali, aquela torcida do Rio Grandense, os mais antigos ali são fogo. Tiago, tu já tem até uma experiência maior nessa área, né? Tu já trabalhou em várias outras equipes. Hoje tu dá bem para perceber essa forma, assim, essa pressão que se sofre aqui em Santa Maria? Na verdade, a gente tem que, lógico, a pressão, ela faz parte, né, do contexto, do conteúdo de um treinador de futebol e também num clube. Isso a gente tem que saber administrar da melhor maneira possível e principalmente também para passar para o grupo de atletas, né? Porque principalmente eu tenho um grupo lá que a maioria dos jogadores que nós temos são jogadores de fora, jogadores que vieram de São Paulo, de Brasília. Então, assim, são jogadores que, logicamente, estavam jogando nas suas regiões, só que não tinham, na verdade, não tinham a dimensão do que é jogar um futebol aqui no Rio Grande do Sul e ainda mais quando se trata com duas equipes dentro de uma só cidade, né? Então, nessa questão, realmente, ao decorrer da semana do trabalho que a gente vem fazendo, que vai fazer um mês que a gente vem trabalhando, eu venho, sim, sendo, tanto eu como minha comissão técnica também, os meus próprios grupos de jogadores, a gente vem sendo, de certa forma, pressionado também pela torcida, pressionado pela rivalidade, entendeu? Tanto do lado Inter como Rio Grandense, porque é uma grande responsabilidade, né? Porque a gente não está lidando somente com aquilo que a gente gosta, com a nossa profissão, mas nós estamos lidando também com pessoas, nós estamos lidando também com o torcedor, né? Que querendo ou não querendo, ele acaba virando passional, ele quer vencer, ele quer para ele não interessa se você empatou, você perdeu, ele quer vitória, principalmente num clássico desse, né? Então, realmente, o Juventude e Caxias também lá é uma loucura, então não é diferente, né? A imprensa, rádio, todo mundo ali, né? Querendo sempre o seu melhor daquele time, né? E, logicamente, o futebol é isso aí, se não tem isso aí, eu acho que talvez não teria muita graça o futebol, eu sempre digo. Então, eu acho que faz parte e a gente tem que procurar administrar da melhor maneira possível, né? Eu, como não conheço Santa Maria, na verdade, não digo não conheço, mas eu lá na Serra, tanto em Santo Ângelo, eu cansei de acompanhar, né? Na divisão, na elite, quando o Santo Ângelo estava naquele auge, como também o próprio Inter de Santa Maria também estava naquele auge, a gente, assim, era maravilhoso tu assistir o Campeonato Gaúcho, porque futebol do interior era uma rivalidade, tanto o Inter jogar na Zona Sul lá, como o Inter jogar com o Presidente Vargas, entendeu? Era uma grande rivalidade, se tratando também disso. Sim. Então, querendo ou não querendo, todas as equipes, como tu mesmo mencionou, do Guarani de Bagé, dessas outras equipes do interior, o próprio Guarani de Venâncio Soares, que se torna um clássico, né? O futebol do interior do Rio Grande do Sul, aquele tanto Inter e Rio Grandense,
clássico um atrás do outro, né? Então, a pressão, tanto nós aqui de Santa Maria como de fora também, ela sempre vai existir e a gente tem que saber lidar com isso aí. É verdade. Esse detalhe do Internacional ter uma equipe baseada em jogadores de fora, rio-grandense, jogadores locais, será que isso pode, de alguma forma, dar alguma vantagem ou desvantagem para um dos dois clubes? Ou isso não interfere se tu me permite, na verdade, assim, é o que acontece. Tanto o Inter como o Rio Grandense, eles estão nas duas situações diferentes uma da outra, em termos de, vamos supor, de trabalho, né? O Rio Grandense ele tem um projeto e nós do Inter tem outro projeto, totalmente diferente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Porque, infelizmente, o futebol aqui de base, de Santa Maria, a gente tem assim, pouco apoio mesmo, e até triste a gente comentar nisso aí, porque hoje se vê um profissional, hoje você consegue captar 300, 400 mil reais brincando, né? Talvez se não é brincando, mas se torna bem mais fácil, bem mais viável de captar um dinheiro profissional do que uma categoria de base. Então a categoria de base, o que acontece? Muita gente não dá importância. O próprio também torcedor, se tu for ver, a gente não vai ver muito torcedor dentro do estádio, mas vão vir aqueles apaixonados por futebol, que amam o seu clube e que está todo ano com o clube ali. Mas enfim, o próprio torcedor, tanto o torcedor como também a própria diretoria dos clubes, o próprio empresariado das cidades, eles não vê a grande importância que tem uma categoria de base. Porque eu sempre digo, um time de futebol para poder andar, ele tem que ter categoria de base funcionando, senão ele não anda. A gente vê exemplos como o Grêmio, como o Inter, grandes clubes, o próprio Juventude também, que anda revelando muito jogador de futebol, revelou muito jogador para o Grêmio aí, né? Então, assim, temos que... O problema é que a gente não tem esse apoio, então daí o que acontece? Aí acontece que daí o Thiago veio à cidade de Santa Maria, respaldado pela Seleção Brasileira de Master, para apresentar um trabalho, só que para esse trabalho se tornar viável, a gente não ia conseguir fazer com jogadores daqui, de Santa Maria, porque o apoio era muito pequeno. Tu sabe que o custo do futebol ele é muito alto. Muito alto. Então o que acontece? A gente entrou em contato com empresários que a gente tem, né, com conhecimento, 1, 2, 3, 10, 20, enfim, e a gente foi buscando jogador. A gente ofereceu a formação do atleta, a gente ofereceu a vitrine em uma competição importante, que é a Copa Sub-19, que é no interior do estado, né? E oferecemos uma possibilidade de esses jogadores estarem aí atuando no profissional do ano que vem. Muito bem, nós vamos a um rapidinho intervalo, né? Prestigiando os nossos apoiadores culturais e voltamos na sequência conversando com o Thiago e o Daniel. Aí o Daniel também vai dizer o que ele pensa sobre essa diferença entre rio-grandense e internacional na questão de jogadores de fora e de casa. Zona Esportiva, apoio cultural, Eni Esportes, Dr. Márcio Rubim, ortopedista e traumatologista, Possebon Colchões, Siri, Centro Integrado de Reabilitação Esportiva, Biomédica Fitness, Big 10, Barrichello Empréstimos, Visual Sinalização e Comunicação e Delínia Pilates.
Aqui você encontra qualidade e conforto nos colchões de Leto. Possuímos opções com mola ensacada, Bonel, LFK para os mais diferentes biotipos. Trabalhamos também com travesseiros viscoelástico e uma variedade de estampas para estofamento e reformas para o seu lar. Faça um orçamento gratuito. Possebon Colchões. Garanta um sono tranquilo. Ok, voltamos com Zona Esportiva. Nesta quinta-feira é dia de dica da Delinea. Vamos acompanhar. Olá, sou Tayane Sacol, faço parte da equipe do Delinea Pilates. A aula de ritmos ela tem como objetivo trabalhar diversos estilos de dança, como forró, samba, anos 80, salsa, entre outros. Alguns benefícios dessa aula são a tonificação muscular das pernas, do abdômen, do glúteo, melhora do condicionamento físico e cardiorrespiratório, ajudando na estimulação da circulação do sangue pelo corpo, melhora também a coordenação motor, o equilíbrio, de forma divertida e dinâmica, pode-se queimar 500 calorias dependendo da intensidade da aula, ajuda também a combater o estresse e a ansiedade, melhora a autoestima e também desenvolve a integração social com as pessoas durante a aula. As aulas de ritmos são todas segundas e quartas, às 19 horas. Ok, continuamos conversando então com o Thiago Pires, que é o técnico do time Sub-19 do Internacional de Santa Maria, e com o Daniel Giuliani, que é o auxiliar técnico do Lucas Fossati no Rio Grandense. Daniel, como é que tu vê essa situação de jogadores de fora, jogadores de casa? Tu acha que tem diferença isso aí ou não muda muita coisa? Em relação a só falar da questão do apoio, acho que o professor Thiago disse tudo. O apoio é bem difícil, a questão é que o profissional, quem investe, quer um retorno a curto prazo, e a categoria de base é de médio a longo prazo, então são poucas as pessoas que têm essa mentalidade, essa paciência de esperar e acreditar nessas apostas que são essa gurizada. Em relação ao time de fora, do Interzinho e do Rio Grandense, eu acho que ele também disse certo que são dois projetos diferentes. O projeto do Rio Grandense, gerido pela Associação Amigos do Rio Grandense, com o professor Sérgio, de presidente, está há 3 anos em atividade. Tem a filosofia de formar o jogador o mais qualificado possível para largar no profissional do Rio Grandense. Semestre passado, foi 3 jogadores que trabalharam com nós na Copinha do ano passado, foram para o time profissional. O técnico Luciano do time profissional fez um trabalho, na minha opinião, assim, eu nunca tinha visto, ele deu muita oportunidade para nós. A gente fazia 2 jogos, treinos por semana contra a equipe profissional. Isso para a gurizada não tem, é imensurável o valor que tem, porque diferente de treinar, o máximo que tu puder fazer, tu jogar contra o time profissional, o nível de exigência é maior e não tem treinamento melhor. A exigência que foi colocada para eles é imensa. Mas eu acho assim, eu acredito que a equipe a torcida do Interzinho, os fanáticos lá, a Fanáticos, diferente de que seja daqui ou não, vai apoiar o Interzinho indiscutivelmente. E a torcida do Rio Grandense, como 95% dos jogadores são daqui, se eu não me engano, são 3, 4 posições que veio de fora e posições que
de carência mesmo, e só veio por esse motivo. Mas eu acho que não influencia porque a torcida ama a instituição, né? É o clube, e vai torcer para o seu clube indiferente de quem jogue, seja daqui ou não. Perfeito. Neste domingo, a estreia do Internacional contra o Santo Ângelo no Presidente Vargas. O Rio-Grandense, o jogo já está confirmado se é no sábado? É no domingo às 14 horas. Permanece domingo? Até a princípio sim. Então, Rio-Grandense nos Eucaliptos, domingo às 14 horas, Internacional no estádio Presidente Vargas às 15 horas. Rio-Grandense enfrentando o Armor de Santana do Livramento e o Internacional enfrentando o Santo Ângelo, né, cidade do Thiago, né? O Thiago vai enfrentar o time da cidade dele. São 2 jogos de estreia das equipes. Qual é a expectativa de vocês? Até porque na quarta-feira nós temos já um clássico Rio-Nau aí pela Copa Sub-19. A expectativa, ela tanto da comissão técnica como também do grupo de jogadores, ela é grande, né? Principalmente mais dos jogadores, porque chega um momento ali que início de estreia todo mundo está à flor da pele. Os jogadores em termos de pô, estamos estreando, vamos fazer o jogo de estreia. Então aquela ânsia de realizar uma boa partida, né? Mas a gente vem trabalhando muito isso, né? A parte também psicológica e emocional dos atletas, para que a gente possa aí, contra o Santo Ângelo, a gente apresentar um bom futebol e com certeza aí saiu com um resultado positivo no Presidente Vargas, né? Aí já pensando, podemos pensar no Rio-Grandense só depois do jogo contra o Santo Ângelo, a gente já começa já a ir trabalhando, pensando já na semana contra o enfrentamento contra o Rio-Grandense. Daniel, o Rio-Grandense dá para dizer que está pronto também para a estreia? Está pronto, a gente vem trabalhando forte, o professor Lucas trabalhando debaixo do mau tempo, faça chuva, faça sol, a gurizada está lá no Guarani comendo barro, como dizem, não tem tempo ruim. E a expectativa é melhor, torcer agora que a gurizada consiga trabalhar essa ansiedade e fazer o melhor trabalho possível. Jogar o melhor futebol possível. A gente sabe que o futebol é complicado, não tem uma receita certa para a vitória. O que tu pode fazer é aumentar as possibilidades de vencer e diminuir a de fracassar. Então a gente está fazendo isso, a gente está trabalhando para aumentar essas possibilidades de vencer. E eu tenho certeza que vitória, um bom trabalho vai ser feito. Eles vão dar o sangue nesse jogo de estreia, na frente da torcida ainda, né? Principalmente. Nós ainda temos um tempinho. Eu pergunto para vocês como é que vocês viram a seleção brasileira. E a Copa do Mundo é uma coisa importante, é o ápice do nosso futebol, né? E vocês que trabalham na área, assim, como é que vocês viram a participação do Brasil aí na Copa do Mundo aí, do Brasil, e acabamos levando aquela goleada da Alemanha, né? E agora Dunga, né? Substituindo o Felipão aí como técnico da seleção. Foi um pouco não, foi totalmente triste, né? O que aconteceu com o Brasil, né? Mas a gente sabe, nós profissionais aqui, que estamos aqui, a gente sabe que o futebol, a gente tem que estar preparado para algumas situações nessa vida, né? Nem sempre se ganha, né? Então a gente tem que estar ciente disso aí. Mas claro, não basta nós aqui estar falando, não cabe a nós aqui estar falando se o Felipão errou, ou o Paeira errou, ou teve um problema lá do Galo, lá na hora de ele observar lá as seleções. Eu acho que o que cabe é a gente estar pensando lá na frente, né, no futuro da seleção brasileira e, lógico, não querer copiar o futebol europeu, principalmente a Alemanha, que fez uma excelente Copa, né, e não querer copiar, mas sim querer se aprofundar um pouco mais, porque, querendo ou não, eles aprenderam a jogar futebol conosco. Eles aprenderam a jogar futebol conosco e aí eles implantaram, juntamente com o sistema deles, né? Porque tu vê um futebol coletivo, tu vê que não tem qualidade, não tem nenhuma qualidade individual nessas equipes aí da Europa, né? Eles jogam em grupo, né? Eles jogam com triangulações no campo, toque de bola, né? E ocupa todo o espaço do campo. Então eu acredito que o Brasil, né? Nossa seleção brasileira, o brasileiro, acredito que talvez ele meio parou, se acomodou um pouco no tempo, né? Trabalhou com o nosso futebol, que o nosso futebol, nós temos jogadores de qualidade, jogadores individuais, só que faltou talvez um pouco mais de conhecimento lá para que a gente pudesse pegar e mesclar junto. A questão do Dunga, olha, o Dunga eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele pensou pessoalmente em Gramado, nas temporadas que ele fez lá com o Inter, lá, e assim, ó, o trabalho que ele fazia dentro de campo ali foi um trabalho excepcional. Naquela época que estava o Forlan,
né? Toda aquela equipe do Inter lá que eles estavam se preparando para o Campeonato Gaúcho. Então o Dunga, acredito que ele veio em boa hora, porque ele é um treinador exigente, é um treinador que faz cara feia quando tiver que fazer e que coloca respeito, né, diante dos jogadores, e também um cara muito inteligente em termos de querer renovar o futebol, porque eu acredito que nós temos muito bons jogadores aqui dentro do nosso Brasil, jogando aqui no Brasil. Eu tenho certeza que ele vai dar muita oportunidade para esses jogadores daqui, que a gente vai fazer projetar uma Copa do Mundo lá na Rússia, com certeza, da melhor maneira possível, né, estilo Dunga. Daniel, Dunga é o cara para ser o técnico da seleção nesse momento? Não acredito. Eu tenho uma opinião bem radical sobre a participação e sobre a condução do Filipão. Eu não concordei com... Vendo de fora, né, como... Eu acho que ele foi muito arrogante em alguns momentos e muito senhor da verdade. No futebol, não... A gente tem que ouvir a comissão, a gente tem que ouvir diversas opiniões. É lógico, a opinião final é dele, mas pelo menos o jogo da Alemanha saiu na net, nas notícias, que ele foi auxiliado a se prevenir mais do que sair aberto com o Bernard, e pelo visto não foi o que ele decidiu. Enfim, a decisão é dele, mas eu não acredito. E o Dunga, eu acredito que é mesmo nessa filosofia do Filipão. Eu não duvido da qualidade como treinador dele, mas eu acredito que ele vem parecendo ser mais humilde agora, pelo menos na entrevista que eu vi dele, e mais aberto a novas opiniões e preparar melhor a seleção. Eu acredito que o Brasil, eu vejo assim, se acostumou a jogar sempre com grandes craques. Tu viu o Romário, o Ronaldo, o Ronaldinho, e aí quando faltou na Copa foi o Neymar, esse grande craque. Quando faltou esse craque, não soube jogar como uma equipe. O que a Alemanha fez foi o processo inverso. Não tinha grandes craques e buscou aprender a jogar como equipe. Isso há 14, 15 anos atrás. E o futebol vem mostrando, o futebol moderno é isso. Tu não pode, às vezes, o talento hoje eu acredito que não seja suficiente. Tem que ter trabalho em equipe. O melhor que uma equipe pode ter é saber jogar como uma equipe. E não depender de um talento. É lógico, é um esporte coletivo formado por ações individuais. Mas isso tudo tem que estar num contexto de equipe. E eu acho que é isso que faltou para o Brasil. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma apresentação de Zona Esportiva. Agradeço hoje a presença aqui comigo do Thiago Pires, técnico do Internacional de Santa Maria da categoria Sub-19, e do Daniel Giuliani, assistente técnico do Lucas Fossati na mesma categoria Sub-19 do Rio Grandense. Duas equipes, repetindo, que estreiam neste final de semana aqui em Santa Maria, jogo nos Eucaliptos do Rio Grandense, jogo no Estádio Presidente Vargas do Internacional. Zona Esportiva volta amanhã, sexta-feira, falando de esportes, falando principalmente do futebol amador de Santa Maria nesta sexta-feira. Boa tarde. Zona Esportiva, apoio cultural, Eni Esportes, Dr. Márcio Rubim, ortopedista e traumatologista, Possebon Colchões, Siri, Centro Integrado de Reabilitação Esportiva, Biomédica Fitness, Big 10, Barrichello Empréstimos, Visual Sinalização e Comunicação e Delínia Pilates.